Olá, eu sou Luana Martins e eu decidi fazer esse vídeo para poder compartilhar com meus amigos uma ideia, uma abordagem bíblica sobre a Terra plana, sobre aquilo que a Bíblia diz sobre o formato da Terra e de como é a Terra. Ao contrário do que muitas pessoas creem, que a Bíblia só fala do plano de salvação de Deus para o homem e tá tudo bem, né? O formato da Terra não tem importância nenhuma e na verdade não é assim. A Bíblia ela é completa de informações para nós e ela tem tantos segredos, tantas coisas que a gente pode descobrir. E uma coisa sobre isso, Terra plana, a Bíblia também fala, né? Algumas pessoas me perguntam, mas por que mentiriam para nós sobre o formato da Terra? Né? Por que estão tantas pessoas falando sobre isso? Que história é essa de Terra plana? O que você está dizendo? Ai, que todo mundo já sabe que a Terra é esférica. A gente já tem fotos, né? A gente já tem vídeos do espaço. As fotos muito duvidosas e os vídeos ainda mais, né? Então, assim, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Quando perguntarem por que mentiriam para nós sobre o formato da Terra, que importância tem? Eu vou dizer o seguinte, que o diabo ele tem legalidade nesse mundo para governar, né? E o diabo ele comanda todos os governos e controla todas as coisas, né? Nesse mundo, nesse sistema. Então o que acontece? Mentem sobre a história, mentem sobre a evolução, ciência, tanta coisa na ciência, tantas teorias que não tem base bíblica. Porque a verdade, eu digo sempre, a ciência de verdade, ela tem que concordar com a Bíblia. E se ela não concorda com a Bíblia, quer dizer que não é ciência. Porque ela tem que concordar. A Bíblia para nós é a base de fé. Se ela não concordar com a Bíblia, quer dizer que tem alguma coisa errada. É uma pseudociência e não é uma ciência de verdade. E a ciência de verdade, ela tem que ser provada através de experimentação. Se ela não é aprovada através de experimentação, ela não é ciência, é só teoria. Teoria da evolução nunca podem provar através de experimentação. Então, fica sempre na teoria. E por que estão ensinando isso nas escolas como se fosse verdade? Né? E, além desse exemplo da evolução, também há o formato da Terra. Por que mentiriam? Simplesmente porque estão fazendo o papel do diabo. Por que mentiriam? O diabo é o pai da mentira. Simplesmente está fazendo o seu papel. Bom, vamos lá. Eu vou ler alguns versículos, ok? A pessoa diz, a Bíblia não diz que a Terra é plana, diz. Olha só. 1 Crônicas 16, 30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. O mundo se firmará para que não se abale. A Terra não está girando a 1.666 km por hora, né? Ela é algo firme. Salmos 93, 1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmo 96, 10. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Uma coisa firme não é uma coisa parada. A Terra pode até se mexer, mas ela não está girando como uma bola, né, numa velocidade absurda. Salmo 104, versículo 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor meu, tu és magnificíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Lançou os fundamentos da terra. Ela não vacilará em tempo algum. Uma terra esférica tem fundamentos? Fundamentos?
Gênesis 1. Para entender a Terra plana tem que ler Gênesis 1, né? Muito bem. Como o Senhor criou todas as coisas. Gênesis 1, no versículo 1 diz assim: E a terra, o Senhor criou, no princípio o Senhor criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Muito bem, primeira coisa, Deus não cria uma coisa sem forma e vazia, ok? Então, quando alguma coisa aconteceu para ela estar sem forma e vazia, isso é outra conversa, tá? Pode ter várias conjecturas, mas vamos lá. Ela estava sem forma e vazia, tinha água, é isso que diz a Bíblia. Olha só, a água já estava ali. Essa terra estava no meio da água. Versículo 6. E disse o Senhor: haja uma expansão no meio das águas. E fez o Senhor a expansão, e fez separação entre águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E as águas que estavam debaixo da expansão, e assim foi. E chamou o Senhor a expansão céus. E foi tarde de manhã, o dia segundo. Como ele chamou a expansão? Céus. Mas o que é expansão? Firmamento. A palavra firmamento no original ela significa, por analogia, expandir, a expansão. Ou seja, algo que você expande martelando, como um metal, como folhas de metal. Isso é bater, fazer ampla, esticar algo. É como se Deus tivesse esticado um material, algo que fosse fixo e que fosse forte, né? O firmamento, a expansão. A terra estava coberta de água. Ele fez a expansão sobre a terra. E essa expansão separou as águas que estavam acima da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E ele chamou essa expansão céus. Salmos 18:4. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, sobre, acima dos céus. Luana, você está dizendo que tem água acima dos céus? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Gênesis 1, versículo 14. E disse o Senhor: haja luminares na expansão. Onde? Na expansão. Aqui, os luminares, não a anos-luz de distância. Para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. A Bíblia diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele criou a terra, o sol, a lua e os luminares. E colocou os luminares na expansão, fixos neste firmamento, que nós poderíamos chamar de domo. A lua e o sol, ele criou depois da terra. Não pense que primeiro vem o sol e depois todos eles girando ao torno do sol. O sol não é o centro do nosso sistema. O centro é a terra. O sol e a lua estão sobre a terra, iluminando a terra. E eles giram e eles trabalham para fazer o quê? Serem de sinais para tempos determinados e para dias e anos, estações de ano. Tudo isso Deus planejou nesse dia. Jó 37:18.
Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. É Deus que está falando aqui para Jó. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Os céus é a expansão, o domo. Isaías 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que se estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aí alguém diz sobre o círculo da terra, sobre a redondeza da terra. Ah, então a terra é redonda. Vem cá, mas você sabe a diferença de círculo para esfera? Hein? Círculo pode ser uma pizza, pode ser um prato que é circular, né? Esfera é uma bola. E aqui ele está falando que a terra é um círculo. E o Senhor se assenta sobre e vê a terra. A palavra círculo no original significa mesmo isso, circuito, bússola, um círculo, redondeza, tudo é círculo. Quando o diabo lá em Jó, de onde você vem? De circular a terra, rodear por ela. Então a terra é uma esfera. Não, a terra é um círculo. Isaías 22, 18. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe num país enorme. Viu uma bola. E viu um versículo aqui que fala bola, entre todos os outros que eu ainda vou ler. Ele está dizendo o seguinte: ele vai pegá-lo como quem pega uma bola. Como é uma comparação. Ou seja, com a mesma facilidade que alguém pega uma bola, ele irá pegá-lo. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando do formato da terra, mas ele está contando, ele está em outro contexto. Não do formato da terra, mas a facilidade com que ele pega. Ok? Jó 22, 14. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja e passeia pelo circuito dos céus. Ok, de novo círculo. Jó 22, 12. Porventura o Senhor não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. O Senhor está na altura dos céus. Onde está o trono de Deus? Logo acima de nós, logo acima desse firmamento. A terra é plana, meu irmão. Jó 38, 18. Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-mo saber se sabes tudo isto. Irmão, uma esfera não tem larguras. Uma esfera não tem confins. Quando a Bíblia diz até aos confins da terra, até os limites da terra, até as suas larguras, não tem larguras, limites, uma terra esférica. Daniel 4, 10 a 11. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra. No meio da terra, uma terra esférica não tem um meio. Cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Até o céu, mas a nossa terra esférica não tem um limite. Se você voar com um
um foguete, você vai infinitamente, não acaba nunca. Na verdade, o céu tem um limite e dali você não passa. Muito bem. O céu, o firmamento. E era vista até aos confins da terra. Essa árvore que chegava até o céu era vista até os confins da terra. Mas como que a terra esférica não há um... Como que... Onde está o confins dessa terra esférica? Apocalipse 6, 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Você acredita que isto é literal? O sol tornar-se negro nesse momento, e a lua se tornou sangue, como sangue, né? Bom, o sol escureceu e a lua tornou-se vermelha como sangue. É literal? É. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Peraí, isso não é possível, porque as estrelas são como o sol. Se viessem de milhões de quilômetros de distância e caíssem na terra uma só, destruiria a terra inteira. Então quer dizer que tem alguma coisa errada. Quem está errado é a ciência que você aprendeu na escola ou é a Bíblia? Ah, mas não é possível, tem que ser uma metáfora. Vem cá, mas o sol ficou escuro e você diz que é literal. A lua ficou vermelha como sangue e você diz que é literal. E por que quando fala das estrelas você não consegue entender? Porque você ainda está com aquela mentalidade que botaram na tua cabeça que a Terra é uma coisinha, uma bolinha pequenininha no meio de um universo terrivelmente enorme. E que a Terra é tão pequena e tão insignificante que Deus criou todo esse universo e agora não tem mais tempo para você. A verdade é outra. As estrelas do céu caíram sobre a terra, não que as estrelas se atiraram na terra. As estrelas do céu, do firmamento, caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, ele ainda explica como vai ser isso. Da mesma forma que, abalada por um vento forte, a figueira lança de si os figos verdes, desse modo as estrelas caíram sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Lembra que eu li antes que o Senhor, ele estende os céus e desenrola como um livro. E aqui, de novo, o céu retirou-se como um livro que se enrola. O firmamento se abriu e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e montes e aos rochedos. Caí sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Todos viram o trono do Senhor e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Todos olharam para o céu e viram o céu aberto e o trono de Deus e temeram. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, todo olho verá quando o Senhor vier nas nuvens. Do mesmo modo como ele subiu lá em Atos, quando a ascensão de Jesus, os anjos dizem para os homens, porque estão olhando para o céu, esse mesmo que subiu voltará da mesma forma.
E quando ele voltar dessa maneira, isso é completamente literal, não existe metáfora nisso. Jesus vai voltar nas nuvens desse jeito. E quando ele descer, todo olho o verá. Não há metáfora aqui. E isso não é possível numa terra esférica. Agora, Josué 10, 12. Me perdoem, porque o vídeo vai ficar longo, mas não tem jeito. Porque eu vou ter que ler todos eles. E eu peço paciência que veja até o final. Antes de julgar, antes de criticar, leia Provérbios 18, 13. Aquele que responde antes de ouvir é louco e vergonhoso. Então ouça até o final. Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor e disse: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Aí você diz, mas aí foi a terra que parou, né? Aqui diz que Josué falou ao Senhor. E foi o Senhor que mandou ele dar ordem ao sol e à lua. Lembra de Jesus lá com os discípulos no barco? E a grande tempestade que estava ali sobre eles? E Jesus manda a tempestade parar, o vento e o mar? E os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Com essa mesma autoridade que o Senhor deu a Josué naquele momento, Josué falou ao sol e à lua: Sol, para-lhe, detente em Gibeon. E lua no vale de Ajalon. E o sol parou e a lua parou. Muito bem. Não acabou não. Tem mais. Olha só. Olha só. Isaías 38, 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Salmo 19, do versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. O sol é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói, percorrendo o seu caminho. O sol caminha, não a terra. E os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe o que quer dizer isso? É que se os homens soubessem como é realmente o firmamento e como é realmente feita a terra, veriam toda a glória de Deus da sua criação. E esse é mais um motivo por que esconderam o formato da terra e a verdade de você. Para esconder de você, enxergar a glória de Deus. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Não critica, não chama de louco quem vem com uma coisa nova para você. Ouça primeiro, né? Analisa. E a palavra, ela dá respaldo. Eu quero acrescentar mais um versículo. Falar do dilúvio. Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé,
Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Romperam-se as fontes do grande abismo. O que significa isso? E as comportas do céu se abriram. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, versículo 19, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Eu não creio que o dilúvio foi local, porque a Bíblia diz que o dilúvio foi universal e cobriu toda a terra. É isso que a Bíblia diz. Se alguém não entende, então por que tem animais diferentes aqui e ali? Por que isso e aquilo? Encontre outra explicação, mas não mude a Bíblia para explicar as suas teorias, as suas dúvidas. Encontre outra explicação, tá? Qualquer dia desse eu posso falar dos nefilins, porque as pessoas querem dizer que o dilúvio teve sobreviventes porque apareceram depois. Encontre outra explicação, e há outra explicação, tá bom? Gênesis 8:1. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O dilúvio cobriu toda a terra. E essa água toda, da onde veio? Porque só chuva, imagina comigo, só chuva ia cobrir toda a terra até 7 metros acima da montanha mais alta? Então, o que acontece? Essa água, para encher a terra inteira, ela deveria vir de algum lugar. E o Senhor diz aqui em Gênesis 7:11, as comportas do céu se abriram. Toda a água que está acima do firmamento veio, entrou, caiu e encheu a terra. Depois, Deus fez soprar um vento sobre a terra, Gênesis 8, e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Veja comigo. As águas iam se escoando. Não diz que as águas iam evaporando e formando uma atmosfera. Diz que as águas iam escoando. Sabe o que é escoar? Quando você abre o ralo e a água vai embora. Escoando. Porque essas águas voltaram para fora da onde vieram, né? Por último, eu queria ler um versículo. Eu não sei se você é a primeira vez que você ouve sobre isso, mas eu aconselho você a pesquisar sobre isso e a sempre duvidar. Duvide de tudo, questione tudo. Não aceite as coisas facilmente, né? Só porque você não tem uma resposta, não quer dizer que aquilo não tenha resposta, mas tem resposta para tudo. E é só a gente ter curiosidade, pesquisar, orar, porque o Senhor, ele abre os nossos olhos, né? Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Quer dizer que o homem, ele é tão importante. O Senhor fez essa terra para nós, ok? Não somos só uma poeirinha no meio de um universo gigantesco. Não. Pode até ser que exista um universo gigantesco, mas o Senhor, quando criou essa terra, é algo muito mais especial. O Senhor, ele criou essa terra e colocou o homem aqui, fez o homem com as suas mãos. Não pense que você é obra do acaso. Tá bom? Deus abençoe.